Bom, então, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, né? O Diogo, coroando agora toda essa caminhada dele, né? Então, quero, né, cumprimentar o professor Ednei, que está participando da banca. É um prazer tê-lo conosco, professor Ednei. Ficamos muito felizes com o aceite do seu convite. Né? Professor Daniel, que me ajudou nessa caminhada de orientação, tá? E os demais, né? Lúcia, Charles, Camila, tá? Então, hoje, né, o Diogo vai defender a dissertação dele, né? A eficácia do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Taquara, no Rio Grande do Sul, na formulação e controle das políticas públicas infanto-juvenis. Então, de pronto, né, passo a palavra para o Diogo. Diogo, tu tens em torno de uns 30, um pouquinho mais, né, para defender, para explicar o teu trabalho, tá? Bem tranquilo. Tá bom, deixa eu só arrumar o meu cronômetro aqui. Então tá, uma boa tarde a todos novamente. Obrigado pela presença de todos aqui. A Lúcia, o Charles, meus orientadores, a Leteia, o Daniel, a Andressa, que tá aqui assessorando também. A professora Edilene, um agradecimento especial pelo aceite. E também a Camila, que é a colega aqui também, que está assistindo aí. Nós assistimos no ano de 2020 a passagem dos 30 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse diploma legal veio para ratificar uma estrutura que se formou em volta da teoria da prioridade absoluta da criança e do adolescente. E se contrapôs e fez uma verdadeira quebra de paradigma com o pensamento sobre a criança e adolescente que se estabeleceu no Código de Menores de 1979. Então, toda essa construção que foi feita a partir de 1990 e que também está consolidada na Constituição Federal de 88, ela faz essa discussão da criança e adolescente dentro de uma perspectiva de entender a criança e adolescente como sujeito de direitos e não como objetos de tutela do Estado, como era anteriormente aplicado. Embora tenha 30 anos essa estrutura, se observa que essa discussão ainda merece mais atenção da sociedade e principalmente aqui da academia, por conta da crescente nas violações de direitos, crescente nas estatísticas das violações de direitos desse público e pela sofisticação dessas violações. Então, a discussão dentro dos conselhos gestores, ela se amplia e é necessária por conta de três pilares. Primeiro, a questão da singularidade da política pública infanto-juvenil, que ela deve ser transversal, passar pela questão da saúde, assistência social, educação e os outros diversos pontos da política pública. Então, ela não é, o conselho gestor aqui, ele não é só mais um conselho gestor, ele é um conselho gestor muito especial por conta dessa transversalidade da política pública infanto-juvenil. O segundo pilar é a questão da participação, que os movimentos sociais, ali antes da pré-constituição de 88, reivindicavam participação na gestão da coisa pública, e isso também fez parte dessa luta por redemocratização do país. E o terceiro pilar, a questão da descentralização das decisões, que está considerada dentro da ideia do Conselho Municipal, que é trazer para a esfera pública, na concepção de Habermas, né, que coloca esses atores, todos os atores que estão no município, tanto a imprensa local, as universidades, as entidades do terceiro setor, todas elas em contato com essa tomada de decisão dentro da política pública. Então, passando um pouco para como foi construído o meu tema, né, inicialmente, a ideia inicial era fazer uma mensuração de impacto social de um projeto social que está voltado para criança e adolescente. E aí, ao passar das aulas do mestrado, eu fui entendendo, fui amoldando o tema e ampliando um pouco
principalmente na disciplina do professor Jung, que nós fizemos um trabalho, uma revisão sistemática sobre o tema sobre o qual a gente queria fazer a pesquisa. E aí, dentro dessa pesquisa, eu cheguei à conclusão que o tempo da pesquisa seria inviável para fazer mensuração de impacto. Embora ela seja possível de fazer, levaria um tempo muito grande para se fazer. Então, conversando com os orientadores e toda a questão dos colegas também ajudaram bastante nisso, os outros professores, cheguei à conclusão de que, embora o meu foco não mudasse e tivesse focado na questão da importância dos projetos sociais para a criança e adolescente, considerando toda a nossa realidade de desigualdade social, eu optei por analisar esse conselho, que é o conselho que vai fazer esse controle e centralizar a política pública infanto-juvenil, tanto na esfera federal, quanto estadual e quanto municipal. Então, foi essa... E aí, tendo um olhar para a eficácia, não mais para a mensuração de impacto, que é muito mais complexa. A eficácia aqui entende-se, né, como a concretização dos objetivos pensados inicialmente. E aí tem três enfoques também aqui, né. Primeiro, é verificar se a legislação nacional, o ECA, e as resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional dessa política, se elas estão compreendidas dentro da legislação municipal que rege esse conselho. Segundo, é verificar em que medida essas capacidades desse conselho são eficazes nos seus objetivos, que são a formulação e o controle dessas políticas públicas. E o terceiro também, que está dentro desse segundo também, mas eu acabo fazendo uma ênfase nele, que é a questão da articulação necessária para que esse sistema de garantias de direitos, que, como eu falei, é transversal, ele necessita de outros órgãos atuando, né, nessa política pública. Então, essa articulação que é de responsabilidade do Conselho Municipal, fazer essa articulação, o quanto isso é eficaz, quanto ele tem capacidade de ser eficaz. E aqui dentro dessa eficácia também a gente entende que, quando a gente analisa a eficácia, não se verifica a questão da eficiência ou efetividade dele, mas a eficácia de ter o ferramental, ter quais são as capacidades desse conselho de gerar resultados realmente. Então, inicialmente, aí depois dessa construção, desconstrução e construção, eu cheguei na pré-banca e a ideia inicial era fazer um comparativo entre 2 municípios, 2 conselhos. E aí até acolhi as preocupações dos professores e me fixei num município só, por conta da profundidade que a gente queria dar para a pesquisa. E aí isso favoreceu a gente ter elementos mais plurais, e não só captar dados sobre os conselheiros em si, mas também pegar, captar essas percepções dos agentes desse sistema de garantias. Então, foram entrevistados membros do Ministério Público, Judiciário, agentes da segurança pública, secretários da saúde, e pessoal envolvido com a educação, sempre voltado ao objeto de análise. Então, a partir dessa construção, eu cheguei no problema de pesquisa, que é qual a eficácia do Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Taquara nas suas funções de formular e controlar a política pública. Falando um pouco da estrutura agora, no capítulo que abre a minha dissertação, eu optei por trazer esse resgate, um breve resgate histórico sobre a concepção da criança e adolescente, principalmente porque ela, para considerar essa singularidade da política pública, e também estudar o porquê que ela é singular, porque ela, embora tenha uma questão também internacional da política da infância, aqui no Brasil ela teve esse entrelaçamento com as lutas por mais participação do Estado, como eu comentei antes. Então, achei por bem trazer na abertura da dissertação esse breve histórico.
Aí, no capítulo 3º, eu abordo as questões gerais dos conselhos gestores, de forma geral, e a questão do histórico, de como ele funciona efetivamente. Depois, passo para a análise do prisma dos conselhos gerais pelo prisma efetivamente da política pública infanto-juvenil. E depois, no capítulo 4, no quarto, eu abro a pesquisa, abro ali o capítulo com uma caracterização do município onde está instalado esse conselho, faço uma caracterização do conselho em si, e depois trago também aí a discussão e os resultados e as inferências, né, desses elementos que foram trazidos para a pesquisa. E aí eu já passo também para a questão da metodologia utilizada nesse ponto da pesquisa, que foi a análise de conteúdo de Bardin, utilizando duas ferramentas duas técnicas dessa autora. A primeira é a análise temática, onde foram analisadas 647 unidades de registro desses registros de entrevistas, tanto de entrevistas quanto das atas de reuniões de 2017, 18 e 19. E dentro desse contexto foram categorizadas essas unidades de registros e feitas inferências em cima da presença ou ausência de alguns elementos desse conteúdo. Assim, de forma complementar, também foi utilizado a análise de avaliação, que é uma outra ferramenta que a autora traz, que analisa aqueles elementos que constituem opiniões desses atores. Então, se faz ali todo um cálculo para identificar dentro de uma graduação de 7 níveis qual é o grau de satisfação sobre alguns determinados temas que eu avaliei ser pertinentes ali. Essa ferramenta, embora a autora mesmo fala que é uma ferramenta limitada, enfim, eu optei por trazer aqui na pesquisa porque ela foi utilizada de forma complementar para auxiliar nas demais inferências. E falando um pouco também dessa questão de trazer esses outros elementos mais plurais, isso também veio ao encontro do que a literatura vem estudando. Porque, inicialmente, depois que foram instalados os conselhos, inicialmente as pesquisas estavam voltadas muito para como que se instalavam esses conselhos, qual era o funcionamento, a questão da democracia interna, e dos tempos para cá, de 2015, mais ou menos, a literatura vem se deslocando, o debate vem se deslocando para, efetivamente, ver qual é o resultado que esses conselhos conseguem ter para fora, qual é a relação que eles têm com os demais atores do município e qual é a eficácia realmente desse conselho. Então, a minha pesquisa, dentro desse contexto, contempla também essa mudada de rumos, vamos dizer, da literatura. Passando também agora para os resultados, acho que eu estou indo meio rápido até, mas enfim, os resultados. No primeiro enfoque, aquele que eu comentei, sobre se as legislações nacionais estão compreendidas na legislação municipal, verificou-se uma eficácia satisfatória, em termos, porque todas as funções que são inscritas no Conselho Nacional e pelo ECA estão compreendidas na lei municipal, embora tenha dois pontos que destoam um pouco dessa lógica. O primeiro ponto é a composição. Ele é o Conselho de Direitos, ele é um órgão paritário, deliberativo e autônomo, mas ele administrativamente ele é vinculado ao Poder Executivo, porque como o próprio nome diz, ele é um conselho gestor, né? Então está vinculado ao Executivo. Então, os conselheiros devem ser indicados pelo Poder Executivo Municipal. E o que acontece na legislação municipal de Taquara é que há duas cadeiras do conselho, uma delas sendo indicada pelo Judiciário e outra pela Câmara de Vereadores. Então, isso fere um pouco a questão
separação dos poderes, e isso tende a ser um problema interno ali da organização do Conselho. E o segundo ponto é que, aparentemente, tem uma extrapolação das funções do Conselho Municipal no que tange à fiscalização da política pública. Porque o artigo 95 do ECA é bem taxativo, que coloca a competência de fiscalizar a política pública nas mãos do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Judiciário. E o Conselho de Direitos, na verdade, ele tem que fazer a avaliação dessas políticas e não efetivamente fiscalizar. Então, é lógico que vai ter uma articulação entre esses órgãos, principalmente porque o Conselho deve se cercar de informações dessas eventuais fiscalizações para poder pensar saídas para essa política posteriormente, né? Então, existem esses dois pontos. Sobre o principal ponto, que é a questão da eficácia na formulação e controle de políticas públicas, aí são vários elementos que vão sendo trazidos ao longo da pesquisa ali, que vão tentando responder. Eu optei por não fazer, formular hipóteses na pesquisa, mas trabalhar com questões norteadoras. Então, toda a estratégia vai sendo feita a partir de tentar responder essas questões norteadoras. Então, o segundo ponto, vários elementos ali levam à conclusão que também, né, nessa questão, o Conselho é bastante limitado nas suas funções. Primeiro, porque um Conselho de Direitos, uma das principais funções dele é fazer diagnóstico da realidade e identificar quais são as prioridades dessa política pública em todos os níveis, né? Porque isso é bem expresso na legislação municipal, no artigo 6º, dizendo que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Taquara é o órgão central dessa política, e em todos os níveis. Então, ele deveria fazer esse controle em toda a política pública municipal. E dentro dessa função, ele deveria fazer esse diagnóstico. E aí os dados que foram coletados mostram que é muito frágil esse diagnóstico. Primeiro, porque eles não têm dados formais, não existe uma sistematização de coleta desses dados. Os órgãos que foram entrevistados, nenhum deles faz essa comunicação de dados estatísticos de violação de direitos do município, para que se identifique quais são as principais demandas, né? Então, a partir do momento que não se faz, e esse diagnóstico é muito fragmentado, ele acaba sendo feito pelas entidades da sociedade civil, que eventualmente traz alguma demanda, e o planejamento é feito em cima dessas demandas pontuais. Algumas vezes fazem um planejamento. E aí, a partir do momento que não se tem um diagnóstico da realidade, acaba não tendo elementos para formular um planejamento a longo prazo. Nos elementos que foram coletados também não tem um indício de que existe algum planejamento a médio e longo prazo para enfrentar essas demandas desse público. E depois, isso acaba gerando um reflexo em cadeia, né? Porque a partir do momento que não tem diagnóstico sistematizado, não se tem um planejamento mais globalizado, a própria avaliação das políticas públicas, ela fica fragilizada porque não se tem elementos e critérios para poder avaliar essa política pública. Embora se faça em cima daqueles projetos que são aprovados dentro do Conselho, uma fiscalização ali documental e depois de quais recursos, onde os recursos foram empregados pelas entidades. E aí uma questão central que eu acho, que eu entendo aqui, da fragilidade desse Conselho, é efetivamente a questão da distribuição dos recursos. Porque como a política pública infanto-juvenil é singular, ela também, existem fundos específicos para financiar essas políticas públicas, tanto na esfera municipal, na estadual, quanto na federal. E a gestão do fundo em Taquara, o fundo municipal, na verdade, ele recebe muitos recursos, quase 100% dos recursos são
oriundos da destinação do imposto de renda. E aqui se verifica uma questão importante, porque os projetos que são aprovados no Conselho, eles já de antemão já se sabe quais valores são destinados para cada entidade, muito por conta da sistemática de distribuição desses recursos, que os próprios conselheiros decidiram, em um determinado momento, que as destinações que são feitas pelos contribuintes no corrente ano, para ser investido no ano posterior, o contribuinte define para qual entidade aquele recurso vai. Então, acontece essa fragmentação. O Conselho não consegue agir de uma forma unificada e unitária para captar esse recurso e depois discutir a política pública e aonde vão ser investidos esses recursos. Então, isso acaba fragilizando bastante e deixando o protagonismo muito nas entidades, que como elas mesmas que fazem o diagnóstico, elas que definem as prioridades, também a questão dos recursos também é definido pela agenda interna dessas entidades. Embora elas façam um trabalho realmente de interesse público, atendam o público, a política municipal ela tem um olhar global. Se considera que essa política ela é feita de forma fragmentada e fica muito em cima dessas demandas internas das entidades. No terceiro ponto, a questão da articulação, e aqui aí fica talvez o pior resultado na eficácia do Conselho, porque, inclusive, nesse ponto foi aplicado a análise de avaliação, e dentro da graduação ali, dos 7 níveis, esse foi o pior resultado, ficou 1,3 negativo. Mas não é só isso que demonstra o quão frágil talvez seja essa articulação. Outros elementos também, junto com esse resultado, trazem a conclusão de que é frágil a articulação desse sistema de garantias aqui em Taquara. Primeiro, porque não existe uma sistematização de comunicação desse conselho com os demais conselhos, que, como eu já referi, ele é uma política transversal e deveria ter essa articulação entre os órgãos. Principalmente porque um dos elementos que foi trazido nas respostas foi que o conselho deveria ser o órgão que definiria as diretrizes de trabalho, as diretrizes de trabalho desse sistema de garantias. Isso apareceu quase como uma reivindicação desse sistema de garantias. Então, verifica-se que nesse quesito, o Conselho ainda precisa se desenvolver bastante, de uma forma bastante contundente ainda. A comunicação, sim, a comunicação aqui também, né, falando da comunicação externa. Isso é uma questão que os autores que foram estudados nessa dissertação apontam de uma forma bastante veemente, que a comunicação, tanto com esse sistema de garantias, como com a relação à sociedade em geral, ela precisa ser melhor desenvolvida se os conselhos querem se estabelecer realmente como órgãos de cidadania, de construção, de um debate sobre direitos humanos, né? Enfim, precisa ter uma comunicação mais efetiva, porque, inclusive, de umas análises que foi feita dentro das subcategorias, a questão da valorização, se existe uma valorização, um reconhecimento da sociedade sobre o trabalho do Conselho, foi bastante evidente ali que a sociedade em geral, ela não conhece o Conselho. Então, não tem nem como ter alguma contrariedade sobre o que está sendo feito, porque efetivamente não tem uma completa ignorância sobre o trabalho importante que o Conselho deveria desempenhar. Esses 3 pontos foram que eu entendi por bem trazer como resultados, e agora passando um pouco para as conclusões. Dentro da pesquisa foram aparecendo questões também que tentam responder o porquê desse baixo desempenho do Conselho. E então fui trazendo esses elementos também numa subcategoria, que é dificuldades e potencialidades,
E aí a principal delas é a questão da falta de estrutura, e principalmente estrutura de pessoal, porque existem várias funções burocráticas do conselho e que poderiam ser feitas até por uma secretaria executiva que atendesse todos os conselhos. Isso é uma indicação, inclusive, de alguma literatura sobre que estuda esses conselhos. Então, também faltam muitas vezes indicações, inclusive, do Poder Executivo. O Poder Executivo tem 8 indicações para fazer para esse conselho, e muitas vezes essas indicações não são feitas. Então, isso pode representar um esvaziamento do conselho e das funções dele, principalmente porque se considera que, embora seja um órgão de Estado e autônomo, ele depende muito. Isso, os conselhos ainda não conseguiram se desvencilhar da questão do governo de ocasião, porque a partir do momento que o governo, que tem um governo municipal que é aberto ao debate, consegue ter essa percepção de que efetivamente tem que distribuir e dividir essa gestão da política pública, ele consegue ter uma eficácia maior no conselho. Mas a partir do momento que se tem um governo que talvez seja mais centralizador, que queira implementar a sua política, existem meios para, vamos dizer, assim, acabar um pouco com a função dos conselhos. E uma delas é não indicando os conselheiros governamentais para esse espaço e deixando afastado, assim, não indica e acaba não tendo essa comunicação com o conselho e com a sociedade civil. E aí a gente pode apontar aqui algumas potencialidades também desse conselho. Primeiro, a questão da experiência dos conselheiros, principalmente os da sociedade civil. Inclusive, essa experiência foi apontada em alguns momentos nas entrevistas como algo que os outros municípios do entorno acabam buscando, principalmente pela experiência nas eleições do Conselho Tutelar, que também é uma forma de controle social, porque a partir do momento que tem uma eleição que foi feita de uma forma com todos obedecendo todos os ditames legais e procurar sempre capacitar esse conselho tutelar, tu também está fazendo um controle social, e esse é um papel importante do conselho de direitos. Então, essa experiência, vamos dizer, exportada para outros municípios, e a partir dessa experiência também se aponta bastante que o conselho, embora tenha essas fragilidades, ele é um conselho que está organizado e que também tem algumas parcerias que são feitas ali que são potenciais para outras áreas, inclusive. Todo ano é feita uma prestação de contas desses valores que são distribuídos do imposto de renda, da destinação do imposto de renda, e a FACAT participa dessa articulação junto com os servidores da Receita Federal. Então, todo ano é feito um evento aberto à comunidade, o ano passado foi feito online, inclusive, e ali são demonstrados quais são os resultados que foram efetivados a partir dessa destinação desses recursos. Então, esses 3 elementos aí podem ser potenciais. Tem um quarto elemento também, que é a questão da preocupação que os conselheiros trouxeram, de que eles ficam, às vezes, muito vinculados, à questão da distribuição dos recursos, e outra, às questões mais burocráticas, de inscrição, e que acabam tomando tempo deles de fazer essa discussão mais ampla da política pública infanto-juvenil. Então, existe uma preocupação dos conselheiros nesse aspecto, e que pode ser um potencial elemento de mudança futuramente. Então, se verificou que tem realmente um pouco ferramental para que esse conselho funcione de uma forma satisfatória no município. E aí, abrindo mais uma questão mais ampla, falando dos conselhos gestores em termos gerais, existe efetivamente uma crítica muito grande
em cima dos resultados que esses conselhos acabam trazendo. Mas há de se considerar que eles foram uma conquista da sociedade civil e foram várias reivindicações para que a sociedade civil participasse da cogestão dessa política pública, e algumas críticas, talvez, sejam por um excesso de expectativa em cima do Conselho, porque, como a professora Luciana Tatagiba, que é uma estudiosa desse tema, ela fala que o Conselho de Direitos ele é uma das formas de cidadania, de debate sobre a coisa pública, e não o único. Então, colocar toda uma responsabilidade em cima do Conselho, considerando toda uma série de funções que ele tem, e que, inclusive, alguns autores falam que isso tem que ser revisto, inclusive, porque são muitas as funções para esse Conselho, e cabe ressaltar aqui que esses conselheiros são voluntários, né, eles não recebem remuneração para isso, e que o Conselho, na verdade, ele funciona mais como um elemento pedagógico, em dois momentos. Primeiro, para que as entidades da sociedade civil tenham contato com a questão da gestão, da complexidade da gestão da coisa pública, e também para que os agentes públicos, secretários e tal, que fazem parte da estrutura do governo, que eles tenham contato com as demandas da sociedade civil. Então, funciona mais como um processo pedagógico. E ele ainda está em construção, assim como os direitos infantos e juvenis, como eu destaquei no início, que ainda estão em construção, a ideia dos conselhos gestores ainda está em construção, né? E aí, falando aqui, trazendo para a realidade nossa, como nós estávamos comentando antes, a questão da tragédia de saúde pública que nós estamos vivendo, e os efeitos que ainda vão vir acho que todo mundo, ninguém duvida que a desigualdade social ainda vai se acirrar ainda mais no país. Então, extremamente necessário que órgãos e instituições como essa, como o espaço dos conselhos que deliberam sobre prioridade absoluta, reforça aqui a questão da prioridade absoluta desse público infanto-juvenil. Então, é necessário que se faça uma reflexão e também se considere esse espaço como um espaço que efetivamente as pessoas possam participar e que ele seja cada vez mais conhecido, né, e fortalecido. Bom, era isso, agradeço e já me coloco à disposição dos avaliadores. Obrigado. Bom, parabenizo, então, o Diogo pela apresentação dele, né? Agora nós vamos ouvir as considerações, então, passo a palavra para a professora Ednei, para suas considerações, seus questionamentos. Por favor, fique à vontade, professora Ednei. Muito obrigado, Até. Eu agradeço muito, estava comentando antes, o convite para participar e ler o trabalho do Diogo. Eu acho que nesse espaço que a gente está bem acompanhado aqui pelos amigos e amigas, né? Acho que apesar do ecrã, a gente pode se encontrar, né? A gente tem essa possibilidade. E eu acho assim, o fato de compartilhar e poder ter lido o trabalho do Diogo é como estava dizendo, uma honra, porque a gente acaba aprendendo, né? Eu não moro no Brasil, mas parte da minha vida, parte da realidade eu faço no Brasil. Daí, ler o trabalho do Diogo me aproxima da realidade, sobretudo do Sul, né? E daí agradeço o trabalho, agradeço o convite para poder ter lido, né? E acompanhar o trabalho. E também quero aproveitar para parabenizar tanto o Diogo como a orientação, a Letéia e o Daniel, pela estrutura formal do trabalho, assim, tipo, ao nível acadêmico, tem uma estrutura, para mim, assim, fenomenal, assim, tipo, em termos de cita, em termos de organização do trabalho, sobretudo uma questão que a gente aqui em Sevilha, a gente insiste muito, né, que é
conexão entre os capítulos, entre os epígrafes, como introduzir, e eu fui lendo o trabalho, são cento e poucos de páginas, né? Eu acho 160, se me lembro. Porém, é muito fácil de ler, porque tem essa conexão, né? Termina um capítulo, termina um epígrafe, começa o outro, né? Já tem uma introdução do próximo, no anterior. Daí, isso facilita a leitura, facilita o trabalho. E eu acho que, assim, tipo, é uma parte do trabalho que eu achei muito interessante, assim, bem feito, bem estruturado. Em termos de citação, como eu comentei antes também, assim, tipo, estou pela citação no corpo do texto, né, o sistema APA, eu acho, nesse caso, com notas de pé de página, né, quando era necessário. Muito bom o trabalho. Ao mesmo tempo, uma excelente fundamentação do trabalho, né, tipo assim, explicou bem como que o trabalho foi feito, em que linhas teóricos, conceituais, metodológicas, o trabalho, esse tema, né, foi abordado previamente, e introduz como que o teu trabalho, né, o trabalho do Diogo, apresenta ou pretende apresentar o tema, né? Também isso é importante, porque a pessoa começa a ler no trabalho, daí não entende muito bem, né? Ou vem participando em bancas, tanto no Brasil como aqui, e muitas vezes a pessoa não sabe explicar não somente a hipótese, mas ao mesmo tempo também qual é a ideia do trabalho conectado com a realidade acadêmica anterior, né? E o trabalho do Diogo faz muito bem essa questão. Ao mesmo tempo, o que a gente chama aqui a cotação do tema, né, também. Tipo assim, definiu muito bem o trabalho no tempo, no espaço, o grupo de população que pretende trabalhar e o conceito que pretende trabalhar. Tipo, bem estruturado, assim, tipo, eu quero, digamos assim, ressaltar essa parte, porque eu acho que, assim, são temas que, sobretudo, assim, parabenizar o Diogo por ter terminado o processo, né, ter chegado aqui com o trabalho, com o TFM nessas condições, né, a gente está num contexto de crise pandêmica a nível mundial, e sabemos que no Brasil é uma situação bem pior ao nível mundial, e parabenizar o Diogo ter terminado o trabalho, e nessas circunstâncias, e com esse nível de trabalho a nível acadêmico, vamos dizer, né, assim, tipo, bem estruturado, bem trabalhado, isso supôs, desde o meu ponto de vista, uma boa orientação e, ao mesmo tempo, uma boa dedicação por parte do Diogo, né. Daí eu vou só fazer algumas perguntas, porque quando eu li o trabalho, como aprendizagem, como eu comentei antes, eu fiquei com algumas perguntas, assim, algumas coisas que, acho que algumas ficaram mais evidentes, por exemplo, na metodologia, né, agora na apresentação, mas eu gostaria de escutar um pouquinho mais, assim. O que justifica a FACAT, não ficou muito evidente no texto, na apresentação, o que justifica a FACAT como núcleo, né, de formação continuada de conselheiros? Tem uma parte onde explica a questão da importância da FACAT no processo de formação de conselheiros, eu gostaria de conhecer. Por que escolher esse Taquara? Porque quando tem uma tabela, né, que tu apresenta o percentual de população infanto-juvenil na região, e Taquara não é das primeiras. Então, por que Taquara? Eu gostaria de saber. Tá, eu sei que está relacionada com a experiência, né, com o espaço, mas eu acho que eu gostaria de escutar, e ao mesmo tempo os anos que tu escolheste para analisar, né? Os anos, acho que são 17, 20, algo assim, né? Com a metodologia, agora escutando o que eu estava dizendo antes, ficou um pouquinho mais evidente, mas por que os agentes que tu escolheste? Por que esses grupos de agentes, né, para entrevistar? O porquê desse grupo de agentes? Quando tu comentaste a representatividade da sociedade civil no trabalho e na apresentação agora, ficou assim, tem uma parte que eu gostaria de saber se os conselheiros tutelares representam a sociedade civil, porque a estrutura do conselho gestor parece que a maioria pertence ao nível institucional. Quando digo nível institucional, é institucional puro, né, material, não da sociedade civil. Daí, a minha pergunta é,
os conselheiros tutelares são os que mais representam a sociedade civil dentro do conselho gestor. Eu gostaria de saber também como foi o processo de troca e entrevista com os agentes institucionais. Eu acho que, assim, ficou... pelo menos tem um tema que a gente tenta... eu sempre trago a experiência para aqui, né, para o que a gente faz aqui em Sevilha, ou eu, pelo menos, tento entender o processo das bancas, ou elaboração do trabalho. Eu acho que faltou como que foi esse contato, né, essa troca, essa entrevista com os entrevistados, né, com os agentes institucionais da sociedade civil. E essa pergunta que é a questão da metodologia, que como foi o processo, as ferramentas, como tu comentaste agora, né, essa autora que usou uma ferramenta para fazer análise, né? Eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Como é que é o nome da ferramenta? Não somente desde um ponto de vista metodológico, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que tem SPSS, né, que já é muito antigo, tem o NVivo, né, tem um monte de ferramentas que são usadas para fazer análise qualitativa. Nesse caso, eu gostaria de saber um pouquinho mais. No capítulo 2, eu achei, assim, muito interessante a excelente contextualização da temática que tu fizeste. Mas não somente a excelente contextualização da temática, ao mesmo tempo, tu fizeste uma contextualização desde o viés jurídico, político e processos de luta. Esse último ponto, né, da questão do processo de luta, o Diogo caiu? Caiu, né? Sim, acho que o Diogo caiu. Tá voltando. Voltou aqui. Beleza. Voltei. Beleza, sem problema. Então, eu estava comentando sobre o capítulo 2 e essa contextualização sobre o viés excelente, né, para mim, a parte sobre o último ponto, sobre o processo de luta, né, sobretudo, essa que tu fizeste agora na apresentação também, essa necessidade de entender os direitos como conquista, né, um pouco, eu reconheço orgulhoso, né, de ler isso no trabalho, porque é um pouco a nossa linha de trabalho, né, entender o jurídico além do jurídico, né, entender o jurídico como uma parte do processo de luta, né, e também ler o Joaquim dentro do texto, né, o Joaquim Herrera Flores, para mim foi assim, o capítulo 2 foi muito, muito legal. Só comentar para ti, nesse capítulo 2, uma questão que eu acho que a Carla Avelino de Oliveira, ela fez um trabalho no ano passado, aqui no mestrado, sobre, não o mesmo tema, mas um tema parecido, né? Ela trabalhou sobre a questão da branquitude e o trabalho da infância e adolescência em Porto Alegre. Aí tem 2 decretos que ela mencionou o trabalho dela, que são o decreto 3.597 do ano 2000, e o 6.481 do ano 2008. Esses 2 decretos, eu acho que, assim, não estou, tipo assim, não vamos, estou dizendo que seria necessário, né, incluir no teu trabalho, mas, assim, eu acho que seria interessante, porque os 2 fazem referência à questão do trabalho infantil. Daí, eu acho que, assim, fazer essa análise que tu fizeste tão bem do capítulo 2 sobre essa contextualização jurídica com o viés político e o viés processo de luta, eu acho que seria interessante. No capítulo 3, eu acho que seria interessante fazer uma questão mais de forma, assim, né? A fonte das figuras, né? E os quadros. Tu coloca a elaboração própria, em algumas, mas eu acho que seria interessante não somente colocar elaboração própria, mas elaboração com base em quê? Né? Com base em informação das entrevistas, com base né, assim, tipo, uma questão mais de forma, não tira o valor do quadro, né, do resultado do quadro. E termino com o capítulo 4, e eu estou fazendo mais comentários, porque o trabalho me suscitou tanta pergunta e tanto interesse, que eu, tipo assim, eu li, daí fico tomando nota, anotando um monte de coisa.
o capítulo 4, uma pergunta: o que levou alguns conselheiros a declinarem a participação? Tu disseste que alguns não quiseram participar, né? Eu gostaria de saber o que levou a isso. A composição do Comdica representa realmente o conjunto da população de Taquara, desde um ponto de vista racial, gênero, classe social e orientação sexual? Eu acho que essa parte seria interessante também saber, né? Porque sobretudo vendo aqui a composição da participação na banca, eu acho que seria interessante. Qual é a ferramenta metodológica? Não, você já comentei antes. Com base em que critérios foram definidas as perguntas do questionário? Eu não vi o modelo do questionário que tu usaste, né, eu gostaria de saber quais são os critérios que levaram a que para a definição, né, nesse caso, das perguntas que foram feitas nas entrevistas. E termino com uma questão que eu acho que, assim, não sei se é uma questão mais de metodologia daqui ou mais coisa minha, mas que, assim, eu não escutei os entrevistados no processo da análise das entrevistas. Assim, normalmente, quando a gente faz entrevista no trabalho, né, normalmente na tese de doutorado, a tese do mestrado, que a gente não faz entrevista porque a gente tem muito pouco tempo, mas quando é numa banca do doutorado, uma tese de doutorado, o pessoal acaba colocando alguns fragmentos das entrevistas, né, para a gente escutar a pessoa, né, as pessoas que foram entrevistadas, o que disseram e tal. Então, eu não vi muito, eu pelo menos não escutei, né, quando eu escutei, é que eu não li, né, no trabalho, esses fragmentos, não escutei os entrevistados, as entrevistadas. Ao mesmo tempo, as atas que foram analisadas, né, do Conselho Gestor. Mas eu termino parabenizando pelo trabalho ao Diogo e a orientação à Leteia e ao Daniel, porque é excelente, assim, o trabalho. Muito obrigado. Obrigada pelas suas considerações, professora Edilene. Diogo, se você quiseres, eu acho que já responde, são bastante questões, né? E depois eu passo a palavra para o professor Daniel, para as considerações dele. Tá? Pode responder, Diogo. Tá bom. Obrigado, Edilene, pelas considerações e pelas perguntas. Acho que elas me ajudam até, inclusive, para tentar explicar melhor alguns pontos do trabalho. Primeira questão de por que a escolha de Taquara. Como eu falei, a ideia inicial era fazer um comparativo, e, inclusive, isso na minha conclusão eu coloco que é um limitador. O ideal é que fosse feita uma comparação entre algumas realidades, mas, por conta da profundidade que a gente queria dar na pesquisa, eu falo a gente, porque a construção também é parte dos orientadores, né? Então, essa profundidade é que sugeriu que a gente optasse por analisar um município só. E aí, por conta de eu participar da sociedade civil aqui desse município, e ser o ambiente que é o meu, né, onde eu resido, e é o de meu interesse, e principalmente também, embora haja o Taquara seja o segundo município em população ali, principalmente infanto-juvenil, a Taquara ela tem uma questão de ser um polo regional, tanto na questão do ensino como nos serviços em geral, e principalmente no ensino e na saúde. E foi o município que deu origem aos demais municípios da região. Então, embora hoje ainda a questão do polo regional ainda, embora exista esse status de polo regional, os outros municípios também estão se desenvolvendo também. Mas a importância política de Taquara ainda resiste, né? Ainda existe essa importância regional, por ser também a questão da localização geográfica, ser centralizado dentro dessa região.
Então, foram essas os elementos que me fizeram escolher Taquara para ser analisado o conselho. Sobre os agentes, principalmente porque esses agentes foram como que foi escolhidos, né? Como eu expliquei no começo, a questão o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, ele é o órgão central do sistema de garantias de direitos. Então, esse sistema, ele compreende tanto os órgãos de educação, de saúde, de segurança pública, de cultura, né? Então, aí também os órgãos de controle, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Judiciário. Então, todos esses órgãos, embora não façam parte, alguns deles não façam parte do Conselho em si, eles devem estar em constante articulação com esse Conselho, para efetivamente fazer essa entrega desses apontamentos que talvez eles tenham sobre a política pública, sobre alguma violação de direitos que está acontecendo no município, e aportar essas informações para o Conselho, para que nesse Conselho, onde deveria imperar a democracia, e por conta da paridade de elementos ali, a se debater essa demanda e sugerir as possíveis soluções. Então, esses agentes foram selecionados dentro desse sistema de garantias. Existe, inclusive, uma legislação nacional que, na verdade, ele fala sobre a escuta protegida, e lá dentro ele reforça essa existência desse sistema de garantias. E também, lá nessa lei, coloca o Conselho de Direitos como um possível órgão centralizador, organizador desse sistema, né? E aí lá ele aponta quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Então, tentei buscar todos eles, e aí foi bem importante, assim, a participação, principalmente do Ministério Público, que foi mais difícil de acessar, né, de conseguir, o Judiciário, o juiz que fez a entrevista também foi bastante solícito, né? Então, respondendo a essa pergunta, foram esses agentes que fazem parte desse sistema de garantias. Sobre o Conselho Tutelar e a diferenciação entre a sociedade civil, ele foi um dos entrevistados, um dos órgãos entrevistados, porque ele compreende essa política pública, embora ele não faça parte da sociedade civil em si, porque ele é um órgão de Estado, ele está inserido no centro dessa política, né? Porque ele é um órgão fiscalizador e vai encaminhar essas demandas para quem necessariamente deve fazer a atenção dessas demandas. Então, foi importantíssima a oitiva deles nessas entrevistas, porque eles têm uma relação muito íntima com o Conselho de Direitos. E aqui, já coloco aqui, né, que existe uma confusão muito grande, principalmente na sociedade em geral, que confunde, quando a gente fala em Conselho de Direitos, já logo pensa no Conselho Tutelar, e vice-versa, né? E são órgãos totalmente diferentes. Um tem um papel de fiscalizar, que é o Conselho Tutelar, vai fiscalizar e encaminhar as demandas, e o Conselho de Direitos vai fazer essa formulação de políticas públicas e acompanhamento delas. Então, o Conselho de Direitos, ele necessita muito do trabalho do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, principalmente, né, não só ele, mas outros órgãos, que vão trazer os dados sobre a realidade municipal para que esse Conselho de Direitos consiga fazer esse debate interno. As entrevistas. Até isso eu comentei com os orientadores que se estivéssemos em tempos normais, entre aspas, sem a pandemia, talvez até seria mais complicado conseguir as entrevistas. Porque como a gente está fazendo aqui essa banca, a maioria das entrevistas eu fiz de forma remota. E aí isso facilitou também com que eu conseguisse ampliar esse número de agentes que foram entrevistados de fora do conselho, por conta dessa facilidade que a tecnologia nos trouxe. A ferramenta de análise de avaliação. Como que ela funciona? Ela
ela é uma ferramenta, na verdade não é uma ferramenta, eu usei o termo ferramenta, mas como porque ela é uma estrutura, uma orientação dentro da análise de conteúdo. Na análise de conteúdo da Bardan tem várias, não vou dizer, não vou usar ferramenta, mas várias formas de fazer análise de conteúdo. E uma delas é analisar a opinião daquela pessoa que tá se colocando como entrevistado. Então, se faz um processo bem criterioso, e aqui eu deixo bem claro, né, que eu tentei ao máximo não interferir no que estava colocado nas entrevistas, para tentar ao máximo pegar o que efetivamente os entrevistados trouxeram. E aí se faz uma série de critérios ali, umas fases, para identificar essas sentenças que trouxeram opinião. Por exemplo, quando eu perguntava se existia valorização do Conselho de Direitos frente à sociedade ou frente ao Estado, qual era o grau que eles identificavam que essa valorização era. Então, nessas respostas, e não só nessas, mas ao longo de todo o material, nas 647 unidades de registros que foram analisadas, buscar todas essas sentenças que emitiam opinião. E aí depois, numa outra etapa, se faz uma normalização desse para que seja passada por esse critério. E aí colocar o objeto de análise, que no caso é o conselho, um verbo, que é, ou não é, ou é muito, e aí se avalia, faz uma pontuação no verbo e na direção desse verbo. Então, essas sentenças vão sendo colocadas numa planilha e vai sendo dado essa pontuação. Daí, essa pontuação, eu sempre tentei analisar os dados, sempre aqueles que quase não tem uma dúvida. Porque, geralmente, na fala, eu posso interpretar que a pessoa disse alguma coisa com muita veemência, e uma outra pessoa vai escutar e dizer, não foi com tanta veemência. Então, essa pontuação interfere bastante. Então, eu deixei sempre essas sentenças o mais claro possível, e a pontuação tentou, né, de uma certa forma, obedecer o que realmente essas pessoas falaram. E aí, depois se faz uma pontuação, se faz o produto dessas duas contas, e aí faz uma média de todas as sentenças. E aí depois se faz um cálculo em cima desse valor total, divide pela média, faz a média, né? E para entrar dentro da graduação de 7 níveis ali, de -3, de 3 positivo até o 3 negativo, que seria a pior avaliação, faz uma conta ali para que esse resultado caiba dentro desses 7 níveis. Então, se verificou ali em três oportunidades. Primeiro, na valorização, ficou quase que nula, ficou no zero. A questão do cumprimento de funções, ela ficou um pouquinho acima ficou um positivo, mas muito, assim, muito ligeiramente positivo. E a que teve o pior desempenho foi o que eu comentei, da questão da articulação, do papel do conselho gestor na articulação. Não sei se eu estou respondendo, professor, eu posso passando as perguntas? Ou depois, de repente, tu vai voltar daí? Não, tá respondendo. Tá bom, então tá, vou seguindo. Sobre o capítulo 2, o senhor só fez uma sugestão de verificação desses decretos. Eu vou verificar para a gente poder identificar se realmente vale a pena colocar eles. Eu entendo que talvez até valha, porque senão o senhor não teria trazido para cá, né? Outra pergunta, as formas... aqui seria uma questão também que é para avaliar. Os critérios de definição do questionário. Lá no projeto, eu deixo bem claro isso, né, que a estrutura toda dos questionários foi feita com base nas resoluções 105 e 106 do CONANDA,
que definem, elas dão diretrizes, na verdade, né? Porque o Conselho Nacional, não existe uma hierarquia entre o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Todos eles são autônomos entre si. Mas o Conselho Nacional, a principal função dele é deliberar sobre diretrizes gerais de como os conselhos devem se comportar nas suas realidades. E essas resoluções, elas definem os critérios de como os conselhos devem ser instituídos e como eles devem funcionar. Então, ali tem toda a estrutura, tanto de como que deve ser feito os passos para a formulação da política pública, como é feito a questão da avaliação dessa política pública, e também fala da articulação. Então, ali tem todo como se fosse um esqueleto de como que o Conselho deveria se comportar. Então, a partir dessas duas resoluções, foi montado um primeiro questionário, depois ele foi sendo remodelado, até para não ficar muito extenso. Algumas questões foram resumidas, e aí essas respostas foram analisadas, né, como eu falei já, dentro desse contexto. E claro que a resolução, ela também considera o que está no ECA, né? Então, toda essa construção considera tanto o ECA quanto as resoluções desse Conselho Nacional. Deixa eu declinar. Por que não todos os conselheiros aceitaram? Bom, eu tentei de diversas formas acessar todos os conselheiros, inclusive, antes de começar a pesquisa, eu participei de uma reunião do conselho, isso consta até numa ata que foi analisada nesse período, em que eu apresentei o projeto da pesquisa e fiz uma solicitação para que fosse autorizada a pesquisa sobre o conselho, né? E foi aprovado por unanimidade no conselho. Então, todos os conselheiros, eu não lembro agora se estavam todos presentes lá. Mas depois, conforme foi caminhando a pesquisa, eu fui atrás dos conselheiros para captar as impressões deles sobre o conselho que eles fazem parte. E dois deles não me responderam, só não me responderam. Eu, né, tentei reforçar a importância, mas uma delas, no momento que eu entrei em contato com ela estava com o marido cometido com Covid e estava muito confuso, assim, né, meio apreensivo com toda a questão. E aí eu deixei ela, então tá, não, cuida do teu marido e tal, né, vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Aí depois, no outro momento, eu tentei entrar em contato com ela de novo, daí ela não teve resposta, assim, eu não quis insistir muito por conta de toda essa questão da pandemia que vem nos assolando. E aí o outro conselheiro, eu tentei falar, marquei algumas vezes, aí ele foi desmarcando várias vezes, e aí eu cheguei à conclusão que ele não queria ser entrevistado, não queria participar. Mas os demais conselheiros foram super solícitos, assim, o presidente, todos os outros foram bastante abertos. E isso é uma coisa importante, né, que eu apontei na potencialidade, que embora tenha críticas, e aqui não quero, né, fazer uma crítica de terra arrasada do Conselho, efetivamente porque eu considero que ele tem uma função importante na sociedade municipal. Mas os próprios conselheiros consideram que o trabalho deles precisa ser melhor desenvolvido, né? E por isso mesmo que eu trouxe alguns elementos ali que tentam explicar essas deficiências, né? Acho que esse é um dos papéis também que a academia também se presta, né? Não só para fazer análise, mas também para identificar quais são os gargalos ali. E aí, numa dissertação do mestrado de desenvolvimento, a gente precisa estar atento a essas questões, não só apontar o que está errado, mas também identificar o porquê que isso está errado, né? Então, acho que a pesquisa tentou trazer esses elementos. Deixa eu ver se eu notei aqui. Sobre as falas, professor, assim, eu verifiquei, eu fiz alguma leitura de alguns trabalhos, principalmente sobre conselhos, que teve entrevistas,
E geralmente alguns trabalhos assim eles não trabalharam com metodologia como eu tentei trabalhar aqui na área de conteúdo, me focando muito nas unidades de registro, tentando ter um critério para analisar isso, né? E o que eu vi nas pesquisas era muito assim, trabalhava muito, colocava uma frase lá e dizia, por essa frase aqui dá para se considerar isso. Conclusões muito, assim, eu achava muito raso. E aí eu sempre pensava assim, eu não posso fazer isso, não posso colocar um trecho ali e dizer que aquele trecho me leva à conclusão de tal coisa. Então, eu usei isso de uma forma bem cuidadosa, assim, quando eu achava que realmente era algo que estava completando todo um raciocínio que eu estava fazendo, daí eu utilizei. Mas pode ser que eu tenha utilizado um pouco menos do que o desejável por conta dessa minha inquietude com os outros trabalhos que eu estava vendo, que eu não queria, entre aspas, cometer o mesmo erro, por exemplo, né? Fazer uma análise muito, muito superficial, sabe? Composição. Sobre a composição. Como que funciona o conselho? Ele o conselho, atualmente ele tem 16 integrantes, conselheiros, e metade deles é indicado pelo Poder Executivo Municipal, e metade é eleita dentro das entidades da sociedade civil, de projetos sociais, que atuam com criança e adolescente. Então, na legislação não existe qualquer critério desses que o senhor trouxe, a questão da raça, orientação de gênero e de questão social, não existe nenhum critério desses, e isso fica muito, talvez, nos conselheiros do Estado poderia ter um critério mais para essa linha de democratização efetiva, né? Que é de contemplar todo o espectro que existe na comunidade. E aí, falando especificamente dos conselheiros da sociedade civil, existe inclusive uma crítica na literatura de que apenas, para fazer parte do Conselho de Direitos, apenas as entidades que trabalham com criança e adolescente que estejam instituídas formalmente podem participar do conselho. E que, inclusive, tem num dos trabalhos lá, das pessoas que fizeram a redação do ECA, em que esse artigo é colocado, colocando essa obrigatoriedade de ser instituições formais, ele teve uma entrevista que ele disse que se arrepende de ter defendido essa tese, porque, como a gente vem falando desde o início dessa defesa, a política infanto-juvenil, ela passa por todos os órgãos da administração pública, não só da administração pública, mas da sociedade em si, ela é transversal. Então, ele dá aí a literatura dá exemplos, né? Por exemplo, se tem uma associação ou um movimento social que está em defesa desse público, ele fica alijado desse debate, de participar desse conselho, de ter voz dentro do conselho. É lógico que eles podem participar das reuniões e se articular, mas, efetivamente, as decisões, ter um voto ali, ou ser eleito, né, participar da eleição, que seja, né, dessas entidades que vão escolher os conselheiros, eles não podem participar, e só as entidades que efetivamente trabalham. E o que às vezes acontece, né? Como a ideia do conselho foi exatamente para ampliar a gestão da coisa pública em cima dessa política, acontece, e isso veio na ideia de evitar esse clientelismo, de que os interesses pessoais ou né, que não, fora o público, o interesse público, estivesse com mais ênfase. Então, a partir do momento que tu coloca só as entidades que trabalham diretamente com a criança e adolescente, e essas entidades depois vão ter que ser passar por esse critério de avaliação
do próprio conselho, há quase uma espécie de confusão, porque eles mesmos criam os critérios, eles mesmos são avaliados, e aí isso pode criar, né, não se verificou, não tem nem dados para verificar se isso acontece em Taquara, não foi o objeto da pesquisa, mas isso abre margem para que a gente tenha conselhos que vão se organizando ali e fazendo critérios com que eles mesmos possam ser avaliados de uma forma que não se tenha uma efetiva avaliação, né? Então, esses interesses particulares acabam também aparecendo de novo. Então, e aí reforça a questão dessa discussão, principalmente na academia, sobre esses temas, para evitar isso, porque a ideia do Conselho de Direitos veio para efetivamente quebrar esse clientelismo, essa supervalorização dos interesses particulares sobre o interesse público. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se respondi todas, se tiver alguma. Respondeu todas. Obrigadão. Tá bom? Obrigado, viu, pelas perguntas. Me ajudou bastante. Bom, obrigado, Diogo, professor Edilene, mais uma vez, muito obrigado pelas suas considerações. Tá? Vou passar a palavra agora para o professor Daniel, que vai ler o parecer do professor Carlos Fernando Jung, que não pôde comparecer. Professor Daniel. Certo, então, né, já havia, né, cumprimentado todos e todas antes, né, então eu vou passar diretamente à leitura do parecer escrito do professor Carlos Jung, né, que infelizmente não pôde se fazer presente hoje, tá, Diogo? Então eu vou ler pausadamente o parecer do professor, e a partir do parecer, depois, tu podes comentar aquilo que tu achares efetivamente relevante, tá bem? Então, vamos lá à leitura do parecer. Parecer de avaliação de dissertação de mestrado. Este parecer se refere à avaliação da dissertação de mestrado em desenvolvimento regional da FACAT, elaborada pelo acadêmico Diogo da Silva Correia, orientado pela professora doutora Aletheia Rumsteins e co-orientado pelo professor doutor Daniel Luciano Guevara, intitulada Eficácia do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Taquara, Rio Grande do Sul, na formulação e controle das políticas públicas infanto-juvenis, e apresentada, neste momento, no dia 26 de dezembro, de março, 26 de dezembro é meu aniversário, 26 de março de 2021. A dissertação teve por questão se o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Taquara RS, CONDICA, é eficaz em seus papéis de formular e controlar a política de garantia de direitos do público a que se destina. O autor analisou a eficácia do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente na formulação e controle das políticas públicas infanto-juvenis, efetuando um recorte espacial no município de Taquara. O trabalho apresentou uma primorosa revisão bibliográfica e documental, mostrando a evolução dos direitos da criança e do adolescente, em especial no Brasil. Viabilizou o entendimento daquilo que foi proposto como finalidade, os CONDICAs, e a respectiva estrutura destinada à proteção dos direitos infanto-juvenis no Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal. Foram apresentados resultados da investigação acerca da eficácia do CONDICA de Taquara frente à legislação nacional e aos objetivos traçados na sua lei de criação, quanto à formulação e controle das políticas públicas infanto-juvenis. Foi também demonstrado o papel do CONDICA quanto à articulação da SGDCA. O método de trabalho foi bem planejado e executado. Consistiu em um estudo bibliográfico sobre o histórico da concepção da infância e da adolescência no Brasil, uma análise documental das atas de reuniões do CONDICA dos anos de 2017, 18 e 19,
Na sequência, o autor elaborou e aplicou instrumentos de pesquisa em 2 grupos. O primeiro composto pelos conselheiros do CONDICA e o segundo em agentes externos do CONDICA. As análises de conteúdo e de avaliação a partir dos dados e informações foram bem executadas, demonstrando pleno domínio das técnicas pelo autor. O autor, com muita habilidade e conhecimento, chega a conclusões preocupantes quando refere que, abre aspas, a eficácia do CONDICA é bastante limitada, fecha aspas, e evidencia, abre aspas, a ineficácia do CONDICA na sua atuação como centralizador, ainda que a articulação desse sistema seja responsabilidade de todos esses órgãos, colocando em risco de inaplicabilidade de proteção integral e absoluta da criança e do adolescente, conforme reza o texto da Constituição Federal. Fecha aspas. Nas conclusões, o autor propõe importantes recomendações a partir das análises realizadas. Estas podem e devem contribuir para uma melhoria do planejamento e das ações dos atores públicos responsáveis. Com referência a isto, sugiro a ampla e irrestrita divulgação dos resultados desta dissertação à comunidade. Considero de elevada importância o estudo, inclusive devendo servir de exemplo a toda a região do Paranhana, para que mais pesquisas desta natureza sejam realizadas. Como tenho o entendimento de que uma dissertação é um importante meio de aprendizado da prática da pesquisa científica, após a leitura e avaliação deste trabalho, posso, com certeza, afirmar que o acadêmico aprendeu com excelência a planejar e executar uma pesquisa científica. Desta forma, considero a dissertação do acadêmico Diogo da Silva Correia, no todo aprovada, com nota 10, sem sugestões para correção. Sugiro aos demais membros da banca de avaliação a proferir distinção à dissertação apresentada. Cumprimento a orientadora e o co-orientador pela brilhante condução do acadêmico ao longo de sua jornada de estudos, que culminou com esta excelente dissertação de mestrado. Por fim, após ler de forma exaustiva esta dissertação, concluo a avaliação com as próprias palavras do autor, constante na página 129, abre aspas. Foi um desafio que se conclui com satisfação. Fecha aspas. Professor doutor Carlos Fernando Jung, Taquara, 26 de março de 2021. Bom, parabéns, né? Diogo. Bom, né? Eu acho que fica aberto para tu comentares aquilo que tu achares pertinente nesse momento, né? Não, eu quero fazer um registro também aqui que entrou na sala há um pouco tempo atrás, é minha mãe e minha irmã também, né? Sim. Diogo, queres comentar alguma coisa? Eu acho que o Diogo está um pouquinho Não, na verdade, emocionado. Eu fiquei muito feliz pela avaliação do professor Jung, porque na disciplina dele foi a virada realmente da minha pesquisa. Então, eu agradeço bastante pelas palavras dele. E era isso, eu acho que agradeço. A minha irmã está aqui, a minha primeira professora.
Faz desde setembro que eu não vejo eles. Era isso, obrigado. Daniel, tu podes passar agora a fazer as considerações? Bah. É, porque acho que tá quase todo mundo chorando aqui. Me colocar numa situação ruim agora aí. Toma uma aguinha aí, vai. É. Ainda mais que a gente fica assim com o rosto desse tamanho na tela do computador, né? Fica mais evidente ainda. Sim. Mas, enfim. Dizem que a água faz bem, né? Bom, eu, né, no papel de co-orientador dessa pesquisa, né, não cabe, neste momento da banca, fazer uma nova avaliação deste trabalho, né? Até porque toda avaliação que foi feita por mim, ela foi feita ao longo da construção desse trabalho, e eu tenho que dizer que a construção desse trabalho foi muito fácil, né? Foi muito fácil, porque orientar um aluno como o Diogo é uma tarefa, ao mesmo muito fácil, e aqui às vezes acaba quase que ficando sem graça, né? Estou brincando aqui com a situação, para a gente rir um pouco também, né? Porque tem alguns alunos que a gente quase perde os cabelos, né? Eu já não tenho muitos, né? E a gente perde os cabelos, porque a gente tem vontade, às vezes, de dizer assim, mas, meu Deus, né? Eu já te disse isso 20 vezes, eu já recomendei que você fizesse isso, você não faz, não entende, né? Ou não consegue. E o Diogo, ao contrário, né? O Diogo foi aquele orientando que o tempo inteiro estava no pé da orientadora e do co-orientando, né? Do co-orientador. Quando a gente conversava e trazia sugestões, apontamentos, às vezes nós chegávamos, né, Letéia, ao absurdo de, em algumas horas depois, o Diogo já encaminhar coisas que ele já havia feito, né? Coisas que alguns alunos, às vezes, levam 2 meses para fazer. O Diogo devolvia em horas, o que mostra exatamente a organização, né? A organização que eu acho louvável, que é uma das coisas que eu mais valorizo e admiro, né, num pesquisador, porque um mestrando ele não é apenas um aluno, ele é um pesquisador. Eu digo que num programa de mestrado, de doutorado, o aluno ele passa a ser um colega pesquisador. A única diferença é que nós, professores, estamos no papel da orientação, mas não se trata apenas de um aluno, né, na situação simplesmente de aprendente. Não, ele já é um pesquisador. E eu acho que o nosso colega, professor Jung, que é alguém que tem um rigor muito grande nas avaliações, e o Diogo sabe disso, né? Por isso que eu confesso que eu não havia lido a avaliação dele, porque eu também queria esse momento surpresa, né? Então ele havia mandado e eu não abri, né? Eu li ela agora também, e por isso que também na medida em que eu fui lendo, eu fui talvez mostrando minhas reações também, né? E eu fico muito feliz de poder chegar hoje na banca e dizer que eu aprendi muito mais contigo. Eu tenho humildade suficiente, né, de dizer que, Diogo, tu me ensinou muito mais do que eu te ensinei. E eu falo isso emocionado, porque
Eu, às vezes, choro em banca, as pessoas já me conhecem, né? Mas não são em todas as bancas que eu choro. Algumas, às vezes, é de tristeza. Né? Mas aqui não é o caso, é de alegria muito grande, porque eu lembro, e aqui eu vou encurtar a história, porque historiador é uma desgraça, né? Se deixar, eu falo até às 4 da tarde. Mas aqui eu quero recordar de algo que eu acho que tem um simbolismo muito grande para o Diogo, que foi há quase 3 anos atrás, quando um ex-aluno do mestrado, professor da Facate, veio me apresentar ao Diogo. Foi lá no café do bloco D, lá no primeiro andar. Eu estava lá sentado tomando café e o Matheus veio me apresentar um aluno que estava interessado pelo mestrado e que ele achava que o tema da pesquisa tinha muita relação com algumas coisas que eu estudava. E essa pessoa era o Diogo. Né? É tímido, fala pouco, mas o pouco diz muito, né? E ali foi nosso primeiro contato. E eu incentivei o Diogo a vir fazer o mestrado. E disse que achava que o mestrado em desenvolvimento regional tinha absolutamente tudo a ver com o objeto de pesquisa dele. De lá para cá, muita água correu debaixo da ponte, né, Diogo? E hoje tu estás aqui apresentando uma das dissertações mais bonitas que eu já vi dentro desse programa. Aquilo que o professor Edilene disse lá no início da avaliação dele, quando ele falou do rigor científico, né, da estrutura da estrutura da tua dissertação, e vindo isso também da academia espanhola, me deixa muito feliz, porque nós brasileiros sabemos o quanto os espanhóis são rigorosos também, quando se trata de metodologia científica, né? E é muito bom a gente ver, né, que alguém de fora lê o trabalho do Diogo e também percebe isso. Então, Diogo, eu não tenho nenhuma outra observação a fazer em relação ao teu trabalho, a não ser te dar os meus mais sinceros parabéns e dizer que, de fato, foi um prazer imenso ter te conhecido, poder ter aprendido contigo, porque nas entrelinhas desse trabalho tem muito sentimento, tem muito suor, tem muita vontade de mudar as coisas. Eis aí o sentido da academia. Talvez no dia em que a academia aprender, e aí eu falo da academia brasileira em especial, quando nós aprendermos que trabalhos dessa envergadura valem muito mais do que um artigo publicado num periódico Qualis A1, talvez a ciência brasileira e a academia, o ostracismo da academia brasileira, talvez possam olhar um pouco para o lado de fora da janela. Eu acredito nisso ainda, né? E tu és um verdadeiro exemplo dessa devolutiva da academia para a sociedade. Então, assim, encerrando a minha fala, eu quero te parabenizar e dizer que teu trabalho realmente é, né, muito, muito, muito bom mesmo. Parabéns. Tu merece. Tudo que está ali é teu. A gente só ajudou a lapidar. É isso. Obrigado, professor Daniel. Bom, né, Diogo? Então, eu, fazendo as minhas considerações, né, que também não cabe a mim avaliar aqui, como disse o professor Daniel, né, sou teu orientador, professor Daniel, teu orientador, nós te acompanhamos em toda essa tua trajetória, essa brilhante trajetória, né? Então, eu só tenho a te parabenizar pelo excelente trabalho, pela tua dedicação, Diogo. Você foi a fundo, né? Você não quis simplesmente fazer uma dissertação que fosse, né, uma dissertação que a gente diz de prateleira.
você quis fazer a diferença, né? E isso é o teu perfil, né, Diogo? Pelo pouco que eu convivi contigo, eu sei que esse é o teu perfil, é tentar fazer a diferença no mundo, né? Nem que seja nas pequenas coisas, e você fez isso através da tua pesquisa, tá? Então, o professor Jung tem toda a razão quando ele diz que os resultados da tua pesquisa devem ser, né, socializados com toda a comunidade, né? Não somente com o conselho, mas com toda a comunidade, tá? Porque é uma pesquisa de extrema importância, né? E que demonstra essa importância dos conselhos, né? E você, na tua dissertação, você faz relevantes sugestões, né, para o fortalecimento, podemos dizer assim, dos conselhos. Tá? Então, só tenho a te parabenizar, faço as palavras do Daniel, as minhas palavras, né? Também aprendi muito mais contigo do que, né, acho que passamos para ti, acho que te ensinamos. Você é um excelente pesquisador, você tem um grande futuro na academia, e gostaria de te pedir para que não parasse por aqui, tá? Você é um excelente pesquisador, você demonstrou isso ao longo da tua trajetória no mestrado, com o teu comprometimento, né? E isso se refletiu na dissertação. Uma brilhante dissertação, muito bem estruturada, muito bem elaborada, muito bem fundamentada, né? Mas sou suspeita, como o Daniel, somos suspeitos em falar. Mas quero te parabenizar, né? Quero aqui parabenizar tua irmã, tua mãe, tua esposa que está aqui também, né, te assistindo, tá? Acho que, né, agora é continuar essa brilhante caminhada, tá? E queres falar alguma coisa, Diogo? Fique à vontade. Eu quero agradecer pelas palavras, acho que foi realmente uma construção, assim, né? Eu agradeço muito, porque o Daniel e ela até sabem bem, né, como foi as idas e vindas desse tema e da construção toda, né, de toda a caminhada dentro do mestrado. E agradeço demais, assim, o que vocês falaram. Para mim, sempre isso é muito verdadeiro, porque a gente sabe o quanto a gente efetivamente aprende com tudo, né? Então, a construção, ela serve para todo mundo. E eu fico satisfeito, assim, de ver que vocês consideram isso também, né? Acho que eu, claro, aprendi com todos os professores, nossa, o mestrado foi, assim, eu sou uma outra pessoa, realmente, depois do mestrado. Eu quero fazer mais um registro da minha esposa, que está aqui também nos assistindo, ela entrou há pouco tempo, que agradecer imensamente ela, porque se não fosse ela cuidando dos nossos filhos e deixando de estar com ela, cuidando dos nossos filhos, fazendo a minha parte, e às vezes ficando até tarde e ausente várias vezes, e não só isso, né? Ela participou ativamente da revisão, das várias revisões que eu imprimia uma parte do texto e dizia para ela revisar. Então, quando chegou no final, era só fazer alguns retoques. E ainda precisa de retoques, né? Eu estava lendo ontem a dissertação e já achei várias coisas que poderiam ser adequadas ali, né? Então, agradeço também a Lúcia, que sempre a gente vem dialogando sobre as pesquisas, né? Ela também é uma pesquisadora, o Charles também, mas tem conversado mais com a Lúcia sobre isso e tal, falando sobre esse momento aqui, né? De como seria e tal, e é uma alegria saber que eu recebo todos esses elogios para o trabalho que foi construído, e só tenho a agradecer. E faço um registro também que daqui a um tempo, certamente vou continuar na academia, e um dos principais, e aí eu acho que foi muito feliz o professor Jung, porque exatamente a minha perspectiva da pesquisa, embora ela talvez não possa ser aplicada em um outro município para fazer essa mesma avaliação, a minha intenção primeira era tentar ajudar esse conselho,
porque a partir do momento que eu compreendo que ele é um importante espaço de democrático dentro da sociedade, e cada vez mais desigual como é a nossa, é extremamente importante que a gente fortaleça esses espaços e faça com que ele tenha as ferramentas para chegar aos seus objetivos. Então, contem comigo, já tinha pensado nisso, de montar alguma coisa para apresentar para os conselheiros, mas que a gente possa fazer com que realmente isso faça, se alguém parar para pensar sobre isso, e já valeu a pena esse trabalho. Esse é o meu intuito. Tá? Muito obrigado de novo a todos que estão aqui nessa sala, principalmente o Edilene, que veio, né, está lá em Sevilha e se dispôs, né, a estar aqui, parar para ouvir uma pesquisa assim. Então, agradeço a Lúcia, a minha irmã, a minha mãe, a Camila, a minha esposa e a Andressa também. Muito obrigado. Bom, Diogo, agora nós vamos pedir, né, para que vocês se retirem. Não? Aletéia, desculpa te interromper, mas eu pensei uma estratégia mais interessante, porque eu não... nós irmos para outra família, que os convidados permaneçam na sala depois, naquele momento final, né, da ata lá. Então, a Andressa também me deu, já tinha dado a ideia também, de criar uma sala separada, e aí nós três vamos para a salinha da sentença. Tá. Saímos, só que temos que sair daqui e depois retornamos, sim, né? Daí nós saímos daqui, clicamos, é só clicar ali naquele link, que automaticamente nós saímos dessa sala e vamos para outra. E depois o Charles e a Lúcia que adoram uma sentença, né? Não, mas aqui é a sala da Inquisição. Vamos para lá, Dani. Tá, Diogo? Fica fazendo sala aí para os seus convidados. Fica fazendo sala. Pode deixar, vou tocar uma música aqui agora. Tá bem. Caramba! Parabéns, mano, hein? Que vitória, hein? Estamos aqui, eu e a mãe só em lágrima. Eu tenho aula agora e eu não consigo nem a aula, estou chorando. Estou muito emocionada mesmo. Parabéns, assim, ó. Essas palavras é muito, nossa, passa um filme na nossa cabeça, assim, que a gente nem pode te acompanhar muito de perto. Mas, assim, tu sempre foi um excelente em tudo, né? Sempre procurou fazer o melhor. Eu acho que essa vitória aí é muito mais que merecida. Parabéns mesmo de coração, eu te amo muito. Obrigado. Ô, marido, parabéns, eu não consegui acompanhar desde o início. Imagina que com eles aqui, né, não tá fácil. Mas agora pode botar eles aí, bota eles aí para nós ver. Ai. Espera aí. Agora, som. Agora tá funcionando. Parabéns, Diogo. Que maravilha, que trabalho maravilhoso. Como a gente precisa desse tipo de trabalho para conhecer a nossa realidade, né? Tá todo mundo exultante com esse teu trabalho e feliz. Bom, né? Os avaliadores que têm a autoridade para falar já falaram tudo, né? Não, fico muito feliz pela tua coerência como cidadão no dia a dia, como pesquisador, sempre ali, né? Incansável. Estou muito feliz. Parabéns mesmo. Eu estava com medo desse relatório do Jung, né? Eu disse, ele vai mandar um documento para ler, é pior ainda, é mais fácil de tu, né? Não precisa falar, tu só escreve. Nossa, eu digo, meu Deus, vai vir. Nós sabemos quanto o professor Jung é exigente. Sim, ele é muito exigente. Oi! Oi, Vitor! Oi, você! Ó, Fê! Dá oi, Dino!
Oi. Parabéns. Obrigado. Ai, eu não sei como isso, na verdade. Tá dando microfonia. Parabéns, amor. Depois eu vou dar uma Parar de chorar. Parabéns, Diogo. Maravilha, hein? Um desenho redondo. Merecido, né? Não, se tu quiser. Obrigado. Abrir a câmera ali. Certo. Eu só falo. Oi, Lúcia. Oi, Charles. Tudo bom? Oi, Cris. Tá pra falar, Cris? Hã? Pode, mãe, pode falar. Minha mãe quer falar ali. Fala, mãe. Ah, deixa ela. Parabéns, filho. Não tenho muito o que dizer. Estou muito feliz, só. Muitas saudades. Parabéns, dona Ana Luísa. Gostamos Obrigada. e admiramos muito o seu filho. Ah, ele merece. Não por ser meu filho. Sempre foi um filho especial, muito dedicado, não só a nós, a família, todo mundo. Uma pessoa muito querida de todos os parentes. Que Deus dê muita sorte nesse novo trabalho dele. Ok? Obrigadão, beijo, filho, te amo. Obrigado. Logo, logo nós vamos estar juntos aí. Agora vai vir a vacina, se Deus quiser. Diogo, muito importante teu trabalho também, não só interessante, mas importante, porque como isso que você estava dizendo de não ter plano de longo prazo, não ter instrumentos de diagnósticos, quanto menos a gente conhece dessas estruturas, né, porque tudo é meio uma nuvem, né, essas siglas de letrinhas, assim, o cidadão normal não entende, ninguém entende muito, quem não tem contato, né, e quanto mais a gente tiver conhecimento, e teu trabalho está ajudando muito para isso, mais a gente consegue fiscalizar, cobrar, participar, enfim, né? Que às vezes ficam meio imunes nessas instâncias políticas, né? Que a gente não entende direito, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Paula, que trabalha aqui com a gente, né? Eu estava explicando para ela o que era meu trabalho, né? E aí eu estava falando para ela que eu também, eu fui conhecer o Condica, esse espaço, a partir da atuação lá com a ONG, né? Porque a ONG do Ayrton, ela para receber esses recursos da destinação do imposto de renda, ele necessitaria estar inscrito, né? E como o Ayrton tem diversas outras coisas para fazer, a inscrição no Condica, na época que a gente conheceu ele, era muito complexa. Até a gente chegou, assim, a entender uma época que existia uma certa, tipo, não queremos que a ONG participe aqui, porque daí vai dividir os recursos, né? Então, e aí foi a partir disso que a gente conheceu o Condica e ajudou ele a se inscrever. Hoje a ONG é inscrita no Condica. E aí depois eu comecei a entender que, pô, esse órgão é importantíssimo, né? Bom, vamos desaparecer aqui. Parabéns mais uma vez. Não, pode ficar com as câmeras abertas agora. Não tem maiores problemas. Eu ia comentar, a sala ficou até mais simpática agora, as pessoas... As câmeras abertas, é verdade. Vem mais. Bom, Diogo, né? Já te parabenizei, quero te parabenizar novamente pelo teu trabalho, né? Por toda a tua dedicação, tá? E dizer, né, então, que formalmente agora a banca deliberou e atribuiu, então, né, ao teu trabalho, ainda é conceito, então, aprovado com distinção, Diogo. Parabéns novamente pelo trabalho, não pare aí, continue com as tuas pesquisas e continue tentando fazer a diferença, né? Continue com esse teu engajamento nas questões sociais. A gente precisa de muitas pessoas, né, se envolvendo, ainda mais no cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, você é uma das pessoas que faz a diferença, tá? Parabéns novamente. Tá bom. Isso aí. Muito obrigado. Parabéns, hein, Diogo? Olha que o aprovado com distinção, ele não é concedido para muita gente, não, viu? Por isso que ele é distinção, né? Sim. É para distinguir trabalhos de trabalhos, né? Como o teu.
foram poucos, né, os trabalhos aprovados com distinção ao longo aí dessas 70 e poucas dissertações que nós já temos defendidas, né? Então, assim, parabéns com estrelinha. Parabéns com estrelinha. Tá? E claro, né, Diogo, se queres falar alguma coisa? Eu já chorei já, nossa, a emoção é tão grande porque, assim, dentro desse contexto de pandemia foi muito difícil para a gente viver, né? A gente tentando se salvar, e eu lembro que quando logo que começou a pandemia, eu fiquei numa espécie de transe, assim, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava ouvindo sobre quantas pessoas estavam sendo infectadas nos outros países, como que isso ia acontecer, e eu não conseguia trabalhar na minha pesquisa. Eu fiquei, acho que quase um mês, assim, num transe. E aí depois eu cheguei um momento, não, eu tenho que fazer, não tem como, né? Eu tenho que tocar isso, né? Vou ter que fazer. E assim, aí eu reforço aqui, né, o apoio que minha esposa me deu foi, assim, fundamental para eu poder chegar a isso, né? E aí também, essa pandemia, nossa, é uma coisa assim que tira o nosso chão, né? Eu tive um primo agora há pouco tempo que faleceu. Ele faleceu dentro do contexto, a gente não sabe ainda se foi realmente, ele teve o Covid depois ele veio a falecer. Mas ele também foi, assim, eu gostaria de homenagear ele porque ele foi uma das pessoas também que me influenciou bastante, né? A buscar. Eu lembro que eu era jovem, queria trabalhar, e eu fui morar na casa dele, ele morava em Porto Alegre, e ele me disse, não, tu vai trabalhar, mas tu vai fazer um curso. E eu nem tinha pensado em fazer um curso, vou trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E ele disse assim, não, tu vai ter que fazer um curso, tu vai no Senai lá e tal. E aí ele sempre me incentivando, não só ele, mas outros primos minha prima Eliane, que é a irmã dele, o esposo dela, que é o Edgar também, que são servidores públicos, sempre me incentivando a estudar, a fazer concurso, a ter essa qualificação, né? Então, uma homenagem para eles também, porque tem o dedo deles, da minha irmã, da minha mãe, claro, meu pai, da memória do meu pai, que me deram toda os elementos para eu formar a pessoa que eu sou hoje, né? A minha irmã foi a primeira professora, ela é professora hoje, eu coloco na minha dissertação uma homenagem aos professores, né, que são tão atacados ultimamente, né? Então era isso, quero agradecer, acho que estou muito feliz, assim, muito feliz mesmo, e espero realmente que essa pesquisa consiga fazer aquilo que a gente comentou já, que é mudar, nem que seja um grãozinho de areia, certo? Um abraço em todos vocês, espero que isso passe logo para a gente poder fazer talvez até uma comemoração de tudo isso, né? E que todo mundo que esteja aqui esteja com saúde, que a gente possa passar por esse momento difícil juntos e depois a gente possa comemorar a vida. Ok, então, Diogo, parabéns. Tá? Parabéns. A Andressa quer tirar um print da tela, então podem abrir as câmeras. Foi? Tá. Então, né, declaro encerrada a banca, né, agradecendo a presença de todos que estão aqui, que vieram prestigiar esse momento do Diogo. Tá? E parabéns novamente. E obrigada pela participação. Parabéns, Diogo. Se eu soubesse que assim, eu ia chamar mais gente. Até parece que tu esperava algo diferente, né? Não vou escolher esse link para cá, daqui a pouco as pessoas vão ver eu sendo destruído na banca. Até parece, né? Que nós íamos. Né? Não dá para destruir um trabalho assim.
Professora Helene, de novo, muitíssimo obrigado pela parceria, né? E como eu disse antes na outra sala, a professora Edilene já é um pouquinho da Facate também. A gente já roubou ele para cá também. Com certeza. Tem o dedo da Lúcia aí, né? Da Lúcia e do Charles. Oi? O dedo da Lúcia e do Charles aí, né? Isso aí. É verdade. Dois aí, ó. Culpa desses dois aí. Imagina. Tendo uma família como a Lúcia e o Charles, né, em Taquara é uma honra estar aqui com você. Tua casa aqui, né? Tua casa aqui, tu sabes, né? Parabéns de novo, Diogo. Pesquisadores como vocês quatro dão uma luz, dão uma esperança muito grande. Dá muita alegria de pensar que contra tudo que está aí, há resistência. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Gente. Fiquem bem. Um abraço. Nós agradecemos por tudo. Um abraço. Abraço. Se cuidem. Cuidem-se. Cuidem. Tchau, tchau.